Hoje com o pastor Joseph Prince. Aleluia! O ano da sabedoria recebe. Olhe para alguém e diga, esse é o seu ano. Amém? Olhe para outra pessoa e diga, e o seu também, glória a Deus. Sabedoria recebe. Por que recebe? Recebe é a palavra hebraica para graça. Amém? Agora, lá fora, quando falar com seus amigos, e talvez alguns deles são de seminário bíblico, estão estudando teologia e vão discutir com você dizendo que é amabilidade ou então bondade, certo? Mas, se for a Israel hoje, e você encontrar alguns judeus que se converteram, eles têm o Novo Testamento em hebraico, certo? O nosso é em português, mas no original é grego, o Novo Testamento. Então, no Novo Testamento deles, onde a graça aparece, é a palavra hesed. Amém? E essa é a tradução de um homem chamado Delite, um erudito do hebraico, um deles, e hesed é graça. Quantos se alegram na sua hesed, na sua misericórdia, no seu amor, na sua bondade que se renova a cada manhã. No Salmo 136 diz assim, escute, começa dizendo, dê graças ao Senhor, pois Ele é bom, Ki Tov. Sua misericórdia dura para sempre, Ki Leolam Hasdou, em hebraico, certo? E isso é uma canção, certo? Ki Tov, Ki Leolam Hasdou é uma canção. Cantam Rodu, Rodu, Rodu Adonai. Deem graças ao Senhor, deem graças, pois Ele é bom. E aqui este verso diz, aquele que com sabedoria fez os céus, e aqui está a sabedoria, pois sua misericórdia dura para sempre. Misericórdia aqui é hesed. Então aqui nesse verso temos a sabedoria hesed. Pode ver isso? Posso te mostrar outras passagens bíblicas. Jesus, quando era menino, cresceu e foi cheio, em Lucas 2, foi cheio do Espírito de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Então temos graça, hesed e temos sabedoria em um verso. Amém? E ainda neste verso diz que ele crescia também em sabedoria. Sabedoria. Primeiro. E em estatura, e em favor. Favor ali é graça. Hesed. Cariz no grego. Diante dos homens e de Deus. Então, estou alegre por este ano de sabedoria hesed. Amém? Vamos descobrir que existe graça na sabedoria e também sabedoria na graça que Deus quer impartir para o seu povo e também a sua graça para a sabedoria neste ano, de uma maneira tal que você vai ver que vai começar a ver de repente coisas, e já está acontecendo algumas pessoas que Deus já está dando isso por causa do seu amor, por causa do amor dele e por causa daquilo que estão passando, porque antigamente tinham aquela paixão por Jesus, tinham aquele amor por Jesus e de repente, agora você está pensando o que aconteceu comigo, até ficar pensando sobre isso é sabedoria. A habilidade de olhar para si mesmo e ver onde você caiu. É lógico, sem se condenar, ok? Mas a habilidade de olhar para si mesmo. Onde estão suas falhas? Sem ficar dando desculpas para você mesmo, sem ficar se defendendo. Você vai ver quem você é no natural. Estou falando do natural, não quem você é em Cristo, mas no natural. Isso também é sabedoria. Quantos entendem isso? Então, você pode executar juízo não sobre si mesmo, mas sobre o comportamento. Pergunte a si mesmo por que você está assim, por que se defendendo sempre? Por que você tem que dar sempre a última palavra? Sabe? Aquela pessoa que tem que dar sempre a última palavra. E, até quando estão brincando, tem sempre alguém que sempre quer ter a última palavra, como se fossem os donos da razão, mas na verdade estão expondo suas inseguranças. Você vê isso. Amém? Quando você estiver fazendo isso, você diz, ok, isso tem que parar. Amém? Neste ano de 2018, o ano da sabedoria recebe. E, sabe, a habilidade de ver isso é também sabedoria. Ninguém é tão cego como aquele que tem olhos abertos e não pode ver. E o Senhor Jesus disse para os fariseus, porque dizem que veem, a cegueira permanece. Mas quanto ao cego que ele tinha curado, certo? Ele sabia que era cego. Ele disse ao Senhor, Senhor, me cura da minha cegueira. Amém? Sabia que era cego. E olhamos para o rei Salomão, de acordo com a história, até mesmo em alguns websites que não sejam cristãos. Se você colocar os 20 mais ricos da história, talvez já fez isso, ou os 10 mais ricos de toda a história,
vai ver que, em muitas vezes, pelo menos o que eu vi, o número 1, o mais rico da história, foi o rei Salomão. E se colocarmos inflação e tudo mais, sua riqueza nos dias de hoje seria 2,1 trilhões. Mas ele não pediu a Deus riquezas. Vimos isso há alguns dias. Foi na semana passada. Parece que foi ontem. O tempo voa. Como meu filho diz, eu queria que ele andasse. Estávamos nos divertindo e ele disse essa coisa. Vimos semana passada aqui. Antes de pedir sabedoria, ele pediu uma coisa que eu não tinha visto antes. Mas em 1 Reis 3, sua oração foi: Deus, tu mostraste grande hesed. Literalmente no hebraico diz grande hesed. Infelizmente a nossa tradução diz grande benevolência usaste para o meu pai, Davi. E tudo isso foi num sonho quando Deus disse: pede-me o que quiseres. Deus me dá os números da loteria. Pedimos a Deus por coisas muito estranhas, mas na verdade, tudo o que desejamos encontramos na sabedoria. Amém? Não são os números da loteria que você quer, mas o dinheiro. Não é o dinheiro que você quer, mas o que você acha que ele compra. E Deus diz: eu vou pular tudo isso por você e vou trazer você aqui. A sabedoria te dá tudo isso. E o que ela vai te dar? Vai te dar as 5 coisas, certo? Vimos isso na semana passada em Provérbios 3. Certo, na sua mão direita está longevidade, na sua mão esquerda, riquezas e honra. Então temos vida longa, riquezas, honra, amém? Suas veredas são veredas de delícias, prazeres, amém? Amém? E diz que as suas veredas são de delícias e os seus caminhos são de shalom, paz. Então vemos que a sabedoria tem 2 mãos. Vida longa, riquezas e honra, delícias, paz. Diga de novo. Vida longa, riquezas, honra, delícias, paz. Posso ouvir o amém? Você não precisa dos números da loteria. Ele pode dar tudo isso. A razão por que você quer mais dinheiro é porque você quer essas 5 coisas. Amém. Deus disse que pode te dar essas 5 coisas. Então, este homem, Salomão, na idade de 17 a 20 anos, os eruditos dizem isso. Quando assumiu o reino, Deus apareceu para ele no sonho e disse: pede-me o que quiseres. E ele disse: tu mostraste grande hesed. E 2 vezes em uma frase, em um verso, eu não tinha visto antes até Deus me mostrar. Nas versões diz: mostraste grande benevolência, então, e depois então diz misericórdia. E é a mesma palavra. Hesed Gadol, mostraste grande graça. E nós vimos que durante a igreja primitiva havia grande graça, todos eram curados, todos tinham provisão. Ouviu isso? Certo? E grande poder, junto com grande graça. Amém. Assente-se, apaguem as luzes e olha isso. Lord, I'm lost. Give me your wisdom. Amém. E em breve, daqui a uns dias, estarei pregando sobre as 7 colunas da sabedoria. Por que 7? E as 7 colunas da sabedoria, eu pensei que, quando orei sobre isso, até mesmo esse vídeo, tudo isso Deus deu para mim. Se continuar assistindo, vai ver que tem uma parábola ali. Eu falei com os artistas para fazerem de tal maneira que as colunas se levantam e os ramos quebram. É uma parábola, igreja. Suas cadeias serão quebradas. O Senhor vai quebrar todas elas quando a sabedoria entrar na sua vida. Tudo ali tem um significado. E não é só para nos divertirmos. Eu cheguei à conclusão que tudo isso tem algumas partes minhas, mas Deus me mostrou uma pessoa perdida, sabe? Uma pessoa que estava perdida em um lugar deserto, ok? Numa floresta. Mas olha,
Porque onde eu estava num lugar com neve. Isso foi no Natal. Com a minha família. Então tive essa ideia de fazer com neve. Perdido na neve é ainda pior. O Senhor me mostrou tudo do começo ao fim, tem uma parábola ali, glória a Deus. Agora, vamos ver em 1 Reis. Você conhece essa história. 1 Reis 3, quando ele acorda, era um sonho. Ok, vamos ver isso. E, antes disso, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe, pede o que queres que eu te dê, nós vimos isso. No próximo verso temos a palavra grande benevolência. E ela é repetida novamente, ambas são Hesed Gadol. Certo? E o que ele pediu para Deus? No hebraico, Shema Lev. Lev é coração. Shemar é ouvir. Vamos então em frente. Deus, teu servo, é apenas um pequeno menino. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste grande povo. Ele diz para Deus, sua graça é grande. Uma revelação que esse jovem teve do seu pai, parece que foi isso, porque Davi escreveu muitas canções, que Leolam rasdou, suas misericórdias duram para sempre, se renovam a cada manhã. Amém, foi Davi. Davi falou para ele da graça, que Deus é um Deus, amém, que mostra a graça. Amém. Hesed ve'emed, graça e verdade, vem do Senhor e ele recebeu essa revelação antes de receber sabedoria. Ele compreendeu a graça de Deus de uma maneira grande, grande graça. Disse para Deus na oração, grande graça. Olha o que é grande, grande graça e depois, teu grande povo. Mas dele ele disse pequeno menino. Um pequeno menino. Amém? Como Paulo, seu nome quer dizer, o pequeno. Se você se vê pequeno, Deus pode te exaltar e não haverá nenhum tipo de limite para quando Deus te exaltar. O único empecilho é que Deus nos ama tanto, Ele não vai nos exaltar ao ponto de nos destruir. A Bíblia diz no livro de sabedoria, antes da honra está a humildade. Antes da destruição, o coração fica arrogante, soberbo. A soberba precede a queda. Ok, antes de ver a queda, havia soberba. Então, antes de ver honra, havia humildade. Se tem humildade no coração, eu profetizo o seu futuro, vai haver honra. Amém. Se tem orgulho no coração, também posso profetizar seu futuro, baseado na palavra. Então, a Bíblia diz que ele acordou e era um sonho. Ele pediu um coração que ouve, certo? A oração agradou ao Senhor e, como eu disse, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A mesma oração agrada ao Senhor. Sabemos disso. Que a sabedoria seja sua oração principal neste ano. E pareceu bem ao Senhor Salomão ter pedido tal coisa. Pelo que Deus lhe disse, porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida de teus inimigos, te darei aquilo que não pediste. Riquezas e honra. Certo? Riquezas e honras mais em frente? Vamos ler, ok? E também dou a ti o que não pediste, assim riquezas como glória. Essa é a mão esquerda, certo? Certo, vimos em Provérbios 3, riquezas e honra. Longevidade na mão direita. Quantos acham que saúde é mais importante do que riqueza e glória? Está na mão direita. Na mão direita, certo? E diz que sabedoria, como uma mulher, exalta e ela te exaltará. Amém? Abrace-a. Quando você abraça, o que acontece? Lembra da ilustração? Recebe as duas mãos. Amém? Ela te dá as duas mãos. Ela abraçou um bom homem, ela disse. Certo, longevidade na mão direita. Jesus é conhecido como filho da mão direita. E na esquerda está riquezas e glória. Eu quero falar algo agora mesmo. Quando lê isso, Deus disse o quê? Deus deu para ele o quê? Riquezas e glória, a mão esquerda. Não a mão direita. Não a mão direita. Deus falou para ele, riquezas e glória. Como nenhum rei antes de ti. E nem depois de ti haverá outro. Então não haverá nenhum rei que será tão rico. E nem chegar perto de Salomão. A palavra de Deus. Mas veja que Deus, é lógico, se excluiu porque ele viria na carne. E ele disse, maior do que Salomão está aqui. Posso ouvir um amém? Então o Senhor é maior do que Salomão. E o Senhor Jesus é a fonte da sabedoria. Pela sua sabedoria fez os céus. E em outro lugar diz, tudo foi criado por Cristo. Sem ele nada do que foi feito se fez. Posso ouvir um amém? Amém? Se somente toda criança e todo menino pedisse sabedoria, isso pode acontecer. E Deus me dá agora mesmo um verso, e nós não temos no telão, mas fala de Timóteo, que
Paulo, ao escrever para Timóteo, ele diz que desde criança, e eu já chequei essa palavra, é a palavra grega para criança pequena. Uma criança bem nova. Então, desde pequeno, desde bem pequeno, uma criança, tu já conheces as Sagradas Escrituras, que são capazes de te fazer sábio. São capazes de te fazer sábio. Sabemos que a palavra é a sabedoria de Deus. Posso ouvir um amém? E ele acordou. Mas lembre-se que ele estava num lugar chamado Gibeão, certo? Volta para o primeiro verso. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão. Ele estava ali oferecendo para Deus. E ele estava ali porque o tabernáculo estava ali. Mas a arca não estava lá. Seu pai Davi levou a arca, que é o símbolo da presença de Deus. E a arca também é uma figura de Jesus Cristo. Eu já falei sobre isso muitas vezes. Seu pai pegou a arca e colocou no quintal. Mas por alguma razão, Salomão não viu isso. Salomão estava envolvido na aparência externa da religião. Ele estava envolvido nessa aparência externa. Ele foi para Gibeão, onde havia o tabernáculo, havia o altar do sacrifício, havia a pia do lavabo, ali estava a menorá e também estava a mesa dos pães, mas não havia ali a arca. Mas ele foi ali oferecer, viu o sacrifício, seu coração estava certo. Então ele estava envolvido na religião, de uma certa forma. Amém? Mas a primeira coisa que ele fez quando Deus deu sabedoria a ele acordou, vamos ver? Então Salomão acordou e eis que era um sonho. Certo? E ele foi a Jerusalém diante da arca. Certo? Estou certo? Olha isso. Certo? Quando acordou, diz aqui neste verso 15 que ele acordou, tinha sido um sonho, e ele foi diante da arca da aliança. Onde foi isso? Em Jerusalém. Na cidade de Davi. O que isso quer dizer? A primeira coisa, quando a sabedoria entrar no seu coração. Valorize a presença de Deus. Valorize a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vai desejar conhecê-lo mais. Vai querer conhecê-lo. Sabedoria. Amém? Depois, então, diz, as duas prostitutas foram falar com ele sobre a questão dos bebês. Deus, então, falou com ele sobre riquezas e honra que estão na mão esquerda, mas na mão direita vinha com condições. Olha bem aqui, se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi, teu pai, também prolongarei os teus dias. Isso aconteceu com Salomão? Não. Agora, há uma surpresa para alguns. Salomão morreu jovem. Ele reinou 40 anos. Escute bem, ele teve riquezas e honra, teve a mão esquerda, mas nunca teve a mão direita. Quero te falar, meu amigo. Jesus é a mão direita. Nunca se afaste dele. Salomão, bem tarde, a Bíblia diz que ele teve muitas esposas estrangeiras que levaram seus próprios ídolos, seus deuses, e desviaram o seu coração do Senhor. Ele não deveria ter se afastado do Senhor. Lembre-se da sabedoria? É uma pessoa. Se estudar Provérbios, você vai ver que tem uma parte que diz, eu estava com o Senhor quando o Senhor criou as partes habitáveis da terra. Eu estava com o Senhor quando criou os céus. Eu me alegrava diante dele. Quem é este? Jesus! Mesmo que no livro de Provérbios seja personificado como uma mulher, foi feita assim para ter afeição por ela, para amá-la. Certo, é gentil e é fácil de relacionar, é sabedoria do alto. Há também sabedoria da terra que faz você ficar soberbo. Se você tem amargura e inveja no coração, não minta contra a verdade, porque essa sabedoria não vem do alto, mas é carnal, demoníaca, a Bíblia diz. Então, se a sabedoria te faz soberbo, ou faz você ficar arrogante, se sentindo melhor do que todo mundo, isso é insegurança e não sabedoria de Deus. Lide com essa insegurança em nome de Jesus. Amém. Não estamos sob a lei, não precisamos guardar os mandamentos. Certo? Então Deus vai nos dar longa vida, não. Você tem vida longa agora porque você tem Jesus. Isso não quer dizer que não precisamos andar em santidade. Amém? Os mandamentos nada mais são que santidade. Mas quando você anda em Cristo, anda no Espírito, eu deveria dizer, isso te faz andar em Cristo e não andar na lei. A lei diz, não cometerás adultério. Mas tem gente que não comete adultério porque não tem dinheiro. E é necessário muito dinheiro. Não só para cometer, mas também para manter. Então, tem aqueles que não cometem adultério porque não têm oportunidade. Sabe? Está entendendo? Então, quer dizer que você ama a esposa? Não. Você pode não cometer adultério e não amar sua esposa. Isso é cumprir com os mandamentos? Não.
O que eu quero dizer é que quando você anda em Cristo, quando anda de acordo com Cristo, Cristo é o padrão para andar nele, viver com ele. E tudo isso quer dizer andar no Espírito, quer dizer que quando você está sob a graça, está consciente do amor de Deus e está sempre pensando em Cristo e não em si mesmo. A santidade é um fruto. Amor, alegria, paz e até domínio próprio é fruto. E ali diz as obras. Olha bem, não é fruto da carne, mas obras da carne. O fato é que, quanto mais descanso, mais vou ter amor e paz e mais vou amar minha esposa. E eu não cometo adultério porque estou baseado no fundamento firme, é porque eu amo a minha esposa. E eu amo a minha esposa porque eu amo ao Senhor. Tem uns que amam tanto a esposa, mas não amam ao Senhor. E o Senhor pede para fazer algo e tudo mais. Alguns têm até o chamado para missões e ficam adiando isso. Façam uma viagem missionária este ano, amém? Se você quer servir ao Senhor, então sirva, Senhor, mas minha esposa. Você é o homem que usa calça e não sua esposa. É hora de parar com essa coisa toda, de ficar comparando homem e mulher, masculino e feminino. Deus fez você um homem masculino, vamos lá! Tome decisões! Não deixe para a esposa, porque ela vai assumir isso. Amém? Porque elas foram feitas para ajudar a família. E elas assumem isso. E quando tomam a decisão errada, você é a culpa. Isso não é coisa de homem. Aconteceu com o primeiro homem. A mulher que tu me deste me deu do fruto. O que foi que ela fez? Ela te amarrou? O que ela fez? Fez você comer? Ela te colocou numa guilhotina? Seja homem. Tome decisões. E às vezes, quando a esposa errar, você pode dizer não para ela. Não tenha medo. Ela vai te respeitar por isso. Não estou dizendo para falar não só porque você gosta, porque você não gosta de dizer sim. Certo? Posso comprar esse anel? Posso comprar esse anel? Diga não. Muitos têm medo de perder a aprovação da esposa e fica brincando de ser aquele menino bonzinho, vai perder o respeito dela. Mas não é isso que eu quero falar. Ok? Isso foi sabedoria para alguém. Amém? Tome posse, de novo, do que é seu por direito. E se você deu para ela autoridade, ou a autorizou para fazer algumas coisas, se ela cometer um erro, diga não tem problema. Foi minha decisão. Cometeu um erro no seu nome. Porque você a deu essa autoridade. Posso ouvir um amém? Ok? Irmãs e irmãos, vamos tomar posse da nossa masculinidade e feminilidade. Amém? Há uma diferença física entre homem e mulher. Amém? Também existem outras diferenças. Deus fez assim para se completarem. Um não é melhor do que o outro. Não precisa brigar. Nem escrever para mim. Eu sei. Ninguém é melhor. Ninguém é melhor, ok? Amém? O homem é a cabeça. Amém? A mulher aqui se adapta à cabeça, em submissão. Não quer dizer que é inferior. Jesus, quando estava na terra, foi submisso aos seus pais. Ele era mais inteligente do que os pais com a idade de 12 anos. A Bíblia diz que eles vieram e disseram que estavam procurando por ele. Você não sabia? Mãe, eu estava... Ele disse, não sabia que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai? Quando completam os 12 anos, eles se tornam então homens. Mas se submeteu. No próximo verso diz, era submisso a eles. E no próximo verso diz que ele crescia em sabedoria e em favor. Quando se submete, você cresce em sabedoria. Não quer dizer que o fraco se submete ao mais forte. Amém. O feio se submete ao mais bonito. Amém. O ignorante se submete ao mais esperto. Não é assim. Nós pensamos no mundo assim. Eu vou me submeter porque vai mostrar que eu sou mais fraco. Não é nada disso. Mostra a sabedoria. Quando você submete ao seu chefe, talvez ele está até tomando decisões erradas, mas por causa dessa atitude de submissão, você não está cedendo, mas é uma atitude. Até mesmo ao governo. O que você diz e escreve, e você posta. Esther, naquele concurso de beleza, a Bíblia diz que as mulheres escolhiam, eu quero essa joia, eu quero aquela outra. O rei permitiu que elas pegassem o que quisessem antes de entrar na sua presença. Ele escolheria uma rainha. Mas a Bíblia diz, Esther perguntou para o eunuco. Ela disse, olha, eu não quero outra coisa, mas o que você recomendar. Isso está na Bíblia. E, olha, isso é sabedoria, porque o eunuco sabia o que o rei gostava. Qual vestido que ele gostava?
Qual colar que ele gostava? E a Bíblia diz que, quando Esther entrou, ela alcançou favor diante dos olhos de todos. E até do rei. Quando se submete, libera sabedoria. Jesus era inteligente. Com 12 anos sabia mais do que os seus pais. Se submeteu, foi cheio de sabedoria. Sabemos, às vezes, não é o presidente da diretoria, mas alguém ali está influenciando o resto. Não quer dizer que o homem é a cabeça e eu me sinto inferior. Vocês são iguais, mas tem que ter um cabeça. Cobra de 2 cabeças é terrível. Cabeça quer dizer que a decisão final está com você e a responsabilidade também. Você não quer ser a cabeça. As irmãs são um pescoço que viram a cabeça. Amém? Deixa ele pensar que ele é o cabeça. Seja o pescoço. Querido, vira a cabeça. Em vez de reclamar de não ser a cabeça. Ok, glória a Deus. O que é mesmo que eu estava falando? Estava falando algo bom. Ok, certo. Então, sabedoria te dá vida longa e Salomão não teve porque estava na mão direita. Ele nunca, eu creio que ele nunca seguiu o Senhor Deus todos os dias da sua vida. Por isso, a Bíblia diz, ele deixou-se corromper por muitas mulheres. Todos nós podemos ter sabedoria que se corrompe. A Bíblia diz, e Lúcifer, tu corrompeste tua sabedoria. A Bíblia diz. Então pode ter algo que começa até bem. E ele começou muito bem, porque a primeira coisa que ele fez com sabedoria, ele apareceu diante da arca. Quando acordou? Ele acordou em Gibeão e disse, o que eu estou fazendo aqui? O que estou fazendo? Essas coisas aparentes da religião, mas não era onde a presença de Deus estava. Ele foi buscar ao Senhor, amém? Ok, e 1 Reis, próximo capítulo, 1 Reis 4. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração como a areia que está na praia do mar. Lembra o que eu disse semana passada? Que quando Deus te dá sabedoria, muita sabedoria, seja paciente, tenha um bom coração. Tenha paciência com as pessoas. Fica fácil ficar impaciente. É tão óbvio, pastor Prince, eu vejo, por que ele não vê? Seja paciente. Disse, seja paciente. Não sei por que o meu marido não entende. Deus te deu sabedoria. Ore para que dê para ele também. Porque uma certa vez, você também era estúpida. Sem a sabedoria de Deus. Então nós também éramos estúpidos. Toda vez que peca, é estupidez. Seja paciente quando receber sabedoria. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, do que toda a sabedoria dos egípcios. Então pense em todos os sábios do Oriente. Índia. China. Sábios do Oriente. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, sábios vieram do Oriente. Agora, América, vou falar para a América agora. Muitos sábios lá também. Mas naqueles dias, era do Oriente. E Deus os chamava de sábios. E muitos não eram crentes no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus ainda os deu sabedoria. Tem uma sabedoria que é para governar um país. Tem sabedoria para invenção natural. Tudo vem de Deus. A Bíblia diz que toda boa dádiva e também todo dom perfeito vem do alto. Para os crentes, os seus filhos recebem o dom perfeito. E o mundo as boas dádivas. Ele faz com que a chuva caia sobre o justo e sobre o injusto. Amém? Não sei o que está acontecendo, mas está chovendo muito ultimamente, certo? Mas ele faz a chuva cair sobre o justo e o injusto. Amém? Ele faz o sol brilhar sobre aquele que é bom e aquele que é mau. Essa é a boa dádiva e o dom perfeito de Deus. Se Deus parasse aí, o mundo acabaria e era o fim. Até uma pessoa ruim planta milho, planta qualquer fruta como morango e ainda vai colher. Por causa da boa dádiva de Deus, a sua bondade. Mas o melhor é para o seu povo. Posso ouvir um amém? E a Bíblia diz, não somente sabedoria de todos do Oriente, mas também dos egípcios. E o Egito era uma das civilizações mais avançadas na época, segundo os historiadores, e até hoje muita gente não sabe como eles mumificavam os corpos, tiravam o cérebro sem nenhuma cirurgia e tiravam o cérebro pelo nariz. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens. Era mais sábio do que todos os homens. Olha, perceba o contraste. Deus não diz que os homens eram estúpidos. Se não tem Deus. Não, Deus dá sabedoria natural. Amém?
Ele dá essa sabedoria, mas cuidado, essa sabedoria pode ser corrompida. Agora, olha bem que essa sabedoria que Deus deu a Salomão o fez mais sábio do que todos os homens. A sabedoria de Deus é a melhor. Então por que perder tempo lendo coisas que não seja a sabedoria de Deus? Mesmo que traga a sabedoria natural. Por que não gastar tempo com a sabedoria concentrada? A sabedoria forte que vem de Deus, que está no livro de Provérbios. 31 capítulos desenhados para o homem moderno. Um para cada dia do mês. Foi abençoado lendo o livro de Provérbios? Um verso falou contigo? Talvez 2 versos falaram contigo. Amém? Certo, Gideão e eu estávamos falando pelo telefone uns dias atrás. Foi um verso que estávamos falando dele e o verso surgiu, sabe, na hora certa. E eu liguei para ele e disse, hey, aqui está a resposta. Nesse momento, na nossa igreja. E ele veio no dia do meu devocional e eu estava lendo no mesmo dia. Amém? Você não lê porque acha que sabe. Sabe? Isso tudo é muito simples. Algumas pequenas porções de sabedoria. Deus quis assim. E é tão poderoso que o homem natural diz, isso é muito fácil, todo mundo sabe, e eles acabam perdendo a sabedoria de Deus. Jesus disse, não lançais pérolas aos porcos. Eles não sabem o valor delas, então vão pisar nelas e ainda vão te devorar. Se é precioso, guarde muito bem. O mundo não conhece isso. Vão destruí-las e acabar com você. Só quero que você saiba que, na semana passada, a última coisa que eu fiz, você se lembra disso, Mateus? A última coisa que eu fiz antes de deixar todo mundo embora? O Senhor me revelou algo sobre um casamento. Certo? Eles estavam brigando e à beira do divórcio. E eu disse, eu tenho que falar isso, ainda que seja no final do culto. E eu disse que você está contemplando deixar o seu marido e você está pensando nisso, mas disse ao Senhor, eu vou te dar mais uma chance nesse culto para falar comigo. Você pode crer que eu falei essa palavra. E acredita que nessa semana eu encontrei um marido lá fora. Lá fora. Um dia comum. Não era igreja. Um dia comum lá fora. Ele me reconheceu, se aproximou e disse que a palavra foi para sua esposa. E disse, eu me culpo. Isso é sabedoria. Eu culpo a mim mesmo por tudo de errado que está acontecendo no meu casamento. Isso é o começo da sabedoria. Ele está pedindo sabedoria. E ele disse que o casamento chegou a um ponto que a esposa disse, basta. Mas ela quer consertar. Eles estão separados, mas ela desejou naquele domingo vir à igreja. E a palavra chegou na hora certa. Nós não estamos no ponto que desejamos, mas eu disse, irmão, Deus começou algo e vai continuar. Em nome de Jesus Cristo, amém? Então toda essa sabedoria, há um método em toda essa loucura, nos versículos desconexos, ok? E Deus também na mensagem me faz dizer coisas, mas continue vindo, ok? Porque Deus me dá uma palavra enquanto estou pregando e eu digo, isso é muito bom. É assim que sabemos que o Espírito Santo, o Mestre, está falando e não é o pastor Prince mais. E eu já vi isso acontecer muitas e muitas vezes, porque eu sei, eu conheço a mim mesmo, e que se o Senhor não falar, ninguém será transformado. Quero compartilhar um testemunho que eu acho que vai te abençoar. Neste ano da sabedoria recebe. Este é um homem que disse o seu nome completo aqui, e ele é de Nova York. Mas não vamos revelar o seu nome, ok? O seu nome completo está aqui. Disse, Pastor Prince, tenho 34 anos de idade e me converti na idade de 15 anos. Mas eu recebi somente ensinamentos elementares sobre Deus e a obra concluída de Jesus Cristo na cruz. E eu acreditava que a minha salvação dependia das minhas obras e comportamento. Por causa dos ensinamentos legalistas que ela ouviu, minha esposa passou por uma depressão muito profunda quando se engravidou do nosso segundo filho. O diabo tentou destruir o nosso casamento de 6 anos, trazendo problemas financeiros e outros tipos. E estávamos à beira do divórcio mais que uma vez. E a minha esposa estava pensando em suicídio. E numa noite, ela descobriu seus ensinamentos sobre Jesus na televisão. Obrigado, Jesus. Não é incrível que Deus seja tão bom para conosco? Amém?
Nos próximos anos, nós fomos transformados pela renovação do nosso entendimento, lendo os seus livros e escutando suas mensagens. O nosso casamento agora está melhor do que nunca antes. E os nossos 2 filhos estão com saúde e alegria, glória a Deus. Graças à provisão de Deus, a nossa situação financeira melhorou muito e estamos procurando agora para comprar nossa primeira casa. Minha esposa foi curada de uma doença que ela sofria por muitos anos, que fazia ela ganhar peso e também deixava manchas na sua pele. Ela só acreditou na obra concluída de Cristo e mudou sua dieta de acordo com a direção do Espírito Santo. Não só isso, mas eu também fui liberto do vício da pornografia e ataques de ira. Muitos homens escrevem para nós e às vezes colocam até a foto aqui na tela e dizem, agora eu fui liberto. Isso é incrível, isso é liberdade. No momento que eu acreditei na obra concluída de Jesus Cristo, Deus fez o resto. Só o Senhor pôde realmente quebrar minhas cadeias. Durante uma reunião de família, um dos nossos familiares disse que ela foi diagnosticada com câncer. Quando ouvimos, declaramos a sua cura pela fé e glória a Deus. Graças ao seu ministério, ela foi direcionada a tomar Santa Ceia durante 7 dias. Agora, eu não tinha lido essa parte que ela toma Santa Ceia durante 7 dias. Eu li essa manhã. Interessante. Por favor, não fique supersticioso. Quando ela foi fazer uma consulta, escute, ela tomou Santa Ceia e depois ela foi então para ver o doutor e o doutor não pôde encontrar nenhum vestígio de câncer nela. Aleluia! Hoje eu e a minha esposa estamos vivendo os melhores dias das nossas vidas, sabendo que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E olha bem, se foi diagnosticado com câncer, onde você estiver, fique em pé, vamos orar por você. Deus vai te curar. De fato, quando eu li sobre isso, certo? Você sentiu como se o Senhor falasse que o mesmo vai acontecer com você. Então, onde você estiver agora mesmo, seja onde for que você estiver, fique em pé. Certo? Aqui também neste lugar. Fique em pé, queremos orar por você. Se foi diagnosticado, ou você está no meio de alguns testes que você fez, amém, só fique em pé, fique em pé. Há uma unção de cura agora mesmo enquanto eu falo. E não deu para ler tudo até o fim. Então nós vamos parar por aqui porque eu sinto o Senhor dizendo, Ele quer liberar essa unção. Amém? Escute. Ouça. Com Deus, coisas que são pequenas se tornam grandes. Mas Deus pode tornar em nada aquilo que é grande. Amém? A Bíblia diz isso. É o jeito que Deus faz as coisas. Quanto mais severo, mais fácil se torna. Jesus precisou de 5 pães para alimentar 5.000, mas usou 7 pães. Eu disse 7 pães para alimentar menos 4.000. Na economia de Deus, quanto maior o problema, mais fácil. Então, quando ouvir câncer, não é nada para Deus. Obrigado, Deus Pai, por tua unção de cura agora. Pai Celestial, em nome de Jesus, cura todos agora, Pai, todos que estão aqui em pé e aqueles que estão assistindo em vários lugares do mundo, e aqueles na nossa igreja em Dallas, todos que estão assistindo agora na televisão, Pai, os que estão agora mesmo usando a sua fé, e eu declaro em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos que este câncer, que saia deste corpo, e vá para o abismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ser curado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Do topo da tua cabeça até a sola dos teus pés. E os doutores vão dizer, não há mais vestígio de câncer. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado por exaltar o nome de Jesus. Obrigado, Pai. Receba essa cura agora. Receba a sua cura agora. Receba a sua cura agora. E desse dia em diante, não vá pelo que você sente. Não caminhe por experiência. A fé não é nada de sentimentos ou experiências. Fé é ver Jesus. E pelas suas feridas você já foi curado. Como Ele é, assim você é neste mundo. Amém? Livre de toda doença. Amém? Obrigado, Senhor Jesus. Você pode se assentar. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Você vai receber boas notícias em breve. Amém. Por favor, escreva para a igreja quando o Senhor fizer algo, nos comunique. Nós cremos que vamos ouvir muitos testemunhos rapidamente, certo? De muita cura, mas se o doutor falar que ficou menor ou algo assim, é o processo de cura. 30, 60 e a 100 por 1, amém? Agora,
1 Reis 4 diz, e era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Israíta, e Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol, e correu seu nome por todas as nações em redor. É muito interessante quando falamos da sabedoria dos do Oriente, a sabedoria do Egito não menciona nenhum nome. Mas falando de Israel, os nomes são mencionados. Eu acho que antes de desejar aquela sabedoria que Salomão também tinha, a mais elevada forma de sabedoria que Deus pode dar, nós precisamos entender sobre essas pessoas aqui. Etã especialmente, porque o seu nome é mencionado mais do que uma vez. Também Emã. Esses dois aparecem, juntos com Asaf, como diretores do coral, no tabernáculo de Davi. Eles estavam ali quando Salomão assumiu o reinado, e a Bíblia diz que eles eram sábios. Eles eram sábios para Salomão ser mais sábio do que Emã, e Etã, um outro nome para Etã na Bíblia é Gedutum. Ok, era o mesmo homem. Por que será que Emã e Gedutum eram homens sábios? Por quê? Por quê? Bem, interessantemente, sabia que cada um deles escreveu um salmo? E neste salmo vamos descobrir por que eles eram sábios. Precisamos conhecer essa sabedoria, porque antes de desejar, sabe, aquela sabedoria, precisa conhecer essa daqui. Todos querem essa sabedoria. Precisamos dela, amém? E a sabedoria deles era algo tão incrível que eu queria pregar sobre isso na semana passada. Mas quero falar isso agora. Ok, Salmo 88 foi escrito por Emã, e o Salmo 89 foi escrito por Etã, ou Gedutum. E ali contém a sabedoria que Deus falou que eles eram sábios, e Salomão era mais sábio. É Deus querendo que estudemos esses salmos. Está ouvindo, igreja? Ok? Salmo 88 e Salmo 89. Lado a lado. E nestes salmos tem coisas incríveis. Os salmos são divididos em diferentes, como diríamos, diferentes salmos. Ok? Pode ser um masquil, que muitas vezes você vê na Bíblia. Masquil é instrução. São 13 masquils no livro de Salmos. Quer dizer instrução? Começa com o Salmo 32. Bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa pecado. O homem que é perdoado. Ok? Estes são salmos de instrução. Salmos que te dão sabedoria e trazem sucesso. Agora, primeiramente, Deus te coloca lá embaixo antes de te exaltar. Eu disse que sabedoria é você ver você mesmo como realmente é. Então olha aqui o que diz o Salmo 88. Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado dia e noite, chega a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Olhe muito bem. Este salmo é um salmo de Emã, aquele que foi mencionado como homem sábio. Emã, ok? Estou contado com aqueles que descem ao abismo. Estou como homem sem forças. E agora não há aleluia. Livre entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais te não lembras mais, e estão cortados da tua mão. Puseste-me no abismo mais profundo, diga aleluia alguém. Em trevas e nas profundezas. Sobre mim pesa o teu furor, ninguém diz amém. E me afligiste com todas as tuas ondas. Escrito por um homem sábio. Até os últimos 3 versos deste salmo, temos palavras como indignação, terrores. Não parece ser boa notícia. O que está acontecendo, Pastor Prince? Olha para mim. É um salmo que revela o que um homem se torna quando Deus o coloca dessa forma. Quando Deus requer justiça do homem, esse é o retrato. Se Deus exigir santidade e justiça do homem, o que na verdade é um direito de Deus, amém? Assim como Deus colocou Adão e Eva lá, e deu ordens, e todos os mandamentos e ordens de Deus são os requisitos de Deus, do homem. Está ouvindo? Para vocês que ainda creem que nós estamos sob a lei, todas as leis de Deus são os requisitos de Deus para nós. E não é uma questão de vou fazer o meu melhor, não, até o seu coração, seus pensamentos têm que ser perfeitos. Deus não abaixa o nível. Por que nos dá esse retrato tão obscuro? Parece isso, sabe? Então é porque se Deus exigir de nós justiça, se Deus exigir de nós perfeição, vamos ficar assim. Morte, trevas, destruição, vai ficar sob maldição, debaixo da ira de Deus.
E é por isso que cristãos que tentam cumprir a lei, eles se sentem debaixo dessa ira, não de Deus, mas do diabo. Não esqueça, aprendemos de Provérbios há muito tempo atrás, que o diabo imita Jesus. A ira de um rei é como o rugir de um leão, e eu li isso muitos anos atrás com os meus pastores em Israel, e eu compartilhei com eles imediatamente quando eu li isso. Eu disse, Deus está me dando a revelação de como o diabo ruge. Ele tenta imitar a ira de um rei. Quer que você pense que o rei está irado com você? A ira do rei é como o rugir de um leão. Isso aparece 2 vezes no livro de Provérbios. E aqui, realmente é a ira de Deus. Aqui não fala da ira do diabo, mas sim da ira de Deus. Se está sob a lei, se você pensa que você pode, olhando para você mesmo, não há nada além de trevas, terrores e destruição. E a ira de Deus. Mas para o crente, não existe mais a ira. Qualquer sensação de ira é o diabo tentando te acusar. Ele tenta sempre imitar, ok? Mas essa é a ira de Deus. Porque o homem que olha para si mesmo está sob a lei, então não consegue cumprir. Pobre homem. Mas Deus é Deus. Ele não pode abaixar o nível. Não é? Certo? Deus é Deus. Se Deus abaixar o seu nível, o universo vai ruir. Tudo se mantém pelo poder da sua palavra. Se esta não é a resposta, então por que Deus chamou Emã de um homem sábio? Porque o primeiro passo é ver a si mesmo. É saber que sem a graça, sem Cristo, não há esperança. Quando olhamos para nós mesmos, tudo que vemos é destruição, é ira, é somente trevas, tristezas, maldição. Mas, Salmo 89 começa assim, e esse é o Salmo de Etan. Eles vão juntos, é por isso que Deus os colocou aqui. Deus sabia que você estaria lendo isso, ok? As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Nós cantamos isso durante muitos anos na igreja, certo? I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing. I will sing. I will sing. Certo. O que é misericórdia aqui? É a palavra hesed. Então a esperança para o homem está aqui. Não está no homem. Agora, se a resposta para todos os problemas que você viu no Salmo 88, amém, as trevas que nós vimos, toda depressão, e por falar nisso, o Salmo 88 é a chave para a depressão. E eu te digo isso. Eu creio que muitos crentes que estão deprimidos, se observar, vai ver que olham para eles mesmos. Estão olhando para eles mesmos. Olhando para si mesmo. Por isso estão deprimidos. E a resposta está na recede de Deus. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Recede de novo. Tu confirmarás tua fidelidade até nos céus. Ok, mais embaixo, fiz uma aliança com meu escolhido e jurei ao meu servo Davi. E aqui não é Davi, ok? Mas sim para o filho de Davi, o Messias que viria da linhagem de Davi, o rei verdadeiro de Israel. Ele voltará e ele se assentará no seu trono glorioso em Jerusalém. E ele voltará em breve, igreja, aleluia. E este mesmo que sangrou, que chorou, o mesmo que sentiu fome, sentiu sede, caminhou entre nós, que abriu ouvidos surdos e abriu os olhos dos cegos, brincou com crianças, abençoou pecadores, vai se assentar no trono. O mesmo Jesus. Eu amo quando a Bíblia diz que ele subiu e os discípulos ficaram olhando, Jesus subir até que não podiam mais vê-lo. Então os anjos vieram e amo as palavras deles. Esse mesmo Jesus vai descer da mesma forma. Este mesmo Jesus. Sabe que quando ele ressuscitou, eles ficaram com medo quando apareceu no cenáculo? Me deem algo para comer. Ou seja, ele é o mesmo. Porque não há nada melhor do que afastar o medo, do que uma pessoa comer com você. Não sou um fantasma. Eu fiz uma aliança com Jesus, o verdadeiro Davi, a tua semente estabelecerei para sempre. E edificarei o teu trono de geração em geração. Mais em frente, aqui neste salmo, justiça e juízo. Justiça e juízo são os fundamentos do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Amo isso. Viu isso? Misericórdia e verdade.
Aparecem muitas vezes misericórdia e verdade no livro de Provérbios. A iniquidade é perdoada. Sabe por que a iniquidade não é perdoada? Na igreja, na vida das pessoas, não entendem misericórdia e verdade. E a palavra aqui é hesed ve'emed. Graça e verdade, literalmente graça e verdade. Graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Graça verdadeira. Isso está nos evangelhos e Deus gosta. Hesed ve'emed, graça e verdade. Deus ama a graça. Você acha que o pastor Prince está louco pela graça? Você acha que sou aquele que começou tudo isso? Não foi Davi quem disse. Sua misericórdia dura para sempre. Deus que destruiu o faraó, sua misericórdia dura para sempre. Deus que abriu o mar vermelho, sua misericórdia dura para sempre. Deus que fez cair maná do céu, sua misericórdia dura para sempre. Até nos juízos, derrotou a faraó. Então veja, é a sua graça pelo seu povo. E você acha que eu falo muito sobre a graça? Acho que devemos trocar tudo no nosso website e colocar uma palavra, hesed. E ver os judeus nos apoiarem. Uma das razões por que Deus colocou sabedoria hesed é que existe um idioma diferente ali. E algumas pessoas perguntam, o que é sabedoria hesed? Sabedoria eu sei, mas hesed, e abre a porta para você pregar. Até no tema do ano tem sabedoria de Deus. E a resposta, olha aqui. Olha, bem-aventurado o povo que conhece o som alegre, ele tinha falado sobre misericórdia e graça. A pregação da graça. Quantos amam a pregação da graça? Graça e verdade. É um som alegre. Amém. Andará o Senhor na luz da tua face. Me fala a verdade, não está falando de você agora? Mesmo que era futuro para Etã, ele viu um povo no futuro que andaria na luz da sua face, e eles andam na luz da sua face, porque estão andando na graça e verdade. Em teu nome se alegrará todo o dia, e na tua justiça se exaltará. Quem é este povo? Que contraste entre o Salmo 88 e 89. Está falando que há um povo que exaltaria a sua justiça. Sabia que está sentado com Cristo na sua direita? Foi profetizado. Você é o povo que conhece o som alegre. Preciosa graça. Que som. Pois tu és a glória da sua força. Que bom ter academia, mas a academia não é a nossa força. Não é a fonte da minha força. Que bom pela comida, mas não é a glória da minha saúde. Tu és a glória da força do seu povo. Minha força, Senhor. Obrigado. E no teu favor será exaltado o nosso poder. Aqui está falando de poder e autoridade. Uau! Salmo 89. Isso nos faz lembrar que, como sem Cristo, não podemos viver e alguns crentes estão olhando para si mesmos em vez de olhar para Cristo. E é por essa razão que temos Salomão, que era tão rico e de repente ele diz isso em Eclesiastes. Ele disse, busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo o meu coração com sabedoria até ver o que seria que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas. Edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Olha quantas vezes ele usa o pronome pessoal eu. Este é o maior problema da nossa vida. Não nos gloriamos no Senhor. Salmo 88 é tudo sobre eu. Eu estou sentindo terror, eu estou sentindo a tua ira, eu. Tu pesaste a tua mão sobre mim, Senhor. Senhor, eu estou nas trevas. Eu. Eu cantarei do Senhor. Suas misericórdias. Quando olha para si, não há esperança. Mas olhando para Deus, uau, quanta esperança. Olhando para si, nada para adorar. Olhando para Jesus, tudo para adorar. Nenhum erro. Você olha para sua beleza e não encontra nenhuma. E olha para o Senhor, totalmente amável. O problema é que o diabo quer que você olhe para si mesmo. Introspectivo, deprimido. Olha o número de eu que ele usa. Ele diz, um pouco mais. Fiz para mim hortas e jardins. Ele praticou até mesmo horticultura, como muitas pessoas dizem. Alguns acham que é algo novo. Se plantar jardins, vai ficar relaxado. Se plantar jardins, vai ficar em toque com a natureza. Vai voltar para as raízes. Ele tentou de tudo. Plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Até mesmo jaca.
Fiz para mim tanques de águas para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Olha o tanto de pronomes pessoais que ele usa. Eu contei uma certa vez mais de 60, certo? Eu, mim. E ele ainda diz: adquiri servos e servas. E tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim, não para o Senhor, prata e ouro, e tesouros dos reis das províncias. Provi-me de cantores e cantoras. Você acha que tem um salário bem grande? Ele tinha o maior. Muito maior. Tudo de bom. E das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de músicas de toda espécie. E fui engrandecido e aumentei mais do que todos que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção. E olhei eu para todas as obras que fizeram minhas mãos, e para o trabalho que eu tinha feito, e eis que era tudo vaidade e aflição de espírito. E que proveito nenhum havia debaixo do sol. Salmo 88 é vida debaixo do sol. Salmo 89 é vida no céu. Neste livro aqui de Eclesiastes, mostra o retrato de um homem com coração que foi feito por Deus muito grande. Para o mundo era pequeno. Os prazeres do mundo não podem satisfazer esse coração grande. E no livro de Cantares, escrito por Salomão, ali temos um retrato de um Jesus, o Senhor, o Salvador, um rei que é muito grande para os nossos corações. Sua beleza é demais. Irmãos, já pensaram se tivessem todo o dinheiro que já sonhou? Olhe então para um trilionário e o que ele diz no final: vaidade de vaidade, aflição de espírito. Irmãos, quero falar aos homens. As irmãs já entendem, mas os homens não. Mas, olha, já pensou que se pudesse ter qualquer mulher do mundo, todas as mulheres do mundo? Muitos olharam para baixo. Não sei do que ele fala. Às vezes não temos uma mulher dizendo: se eu pudesse ter todos os homens do mundo. Geralmente não é assim. Muito raro. Pastor, você não sabe, pastor, ok. Algumas mulheres podem ter esse problema, eu entendo. Mas eu quero falar para um grupo, ok, de homens agora. Já pensou? Se pudesse ter qualquer mulher? Salomão teve. E disse que era aflição de espírito. Nada. Recentemente, uma celebridade, num país vizinho, conhecido, muito famoso, se matou e deixou um bilhete. Tinha fama, tinha dinheiro, de boa aparência, talentoso, compositor, se matou e deixou um bilhete. Pela primeira vez eu li uma mensagem de um suicida. Porque ele quis que soubessem. Então eu li. E eu li assim, contando quantas vezes eu fui usado. Ele sofria de depressão, também sofria de condenação. O diabo fez com que ele olhasse para si mesmo. Eu não sou digno, tentei o meu melhor. Diga a eles que eu tentei o melhor. Diga a eles, sabe, que essa é a única forma de acabar. Sinto que ninguém me entende, sinto que eu estou perdido. E é assim que é o mundo das celebridades, sabe? Eles tomam remédios para emagrecer o quanto eles podem e fazem o que tem que fazer para manter aquela aparência. É muito deprimente, não só para eles, para todos nós. No momento que olhamos para dentro, eu, por que eu estou tendo esses pensamentos? Por que eu estou assim? Por que eu estou dessa forma? Neste momento o diabo te pegou. E você precisa entender Romanos 7, que diz isso. Estamos mortos para a lei. Verso 4. Qual é a razão para casarmos com Cristo que ressuscitou dos mortos para darmos frutos para Deus? Quero dizer para todos que dizem, não estamos sob a lei no sentido da salvação. Para ser salvo, mas estamos sob a lei. Este verso diz claramente que estamos mortos para a lei, para darmos fruto para Deus. É a vida cristã. Não só no sentido da salvação, mas é a vida cristã. Quantos querem dar frutos? Ok, tem que morrer para a lei. Para casar com Jesus, mortos para a lei, neste caso o marido já estava morto, para Ruth casar com Boaz. E o seu nome quer dizer nele a força.
Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Temos frutos para a morte ou frutos para Deus? O que você quer? Se está sob a lei, vai ser fruto para a morte. E é isso que vai experimentar. Ah, pastor, essa lei aí está se referindo a sacrificar animais, matar animais, e nós não fazemos mais isso. Não, são os 10 mandamentos. Olha, mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos. Olha só. Que diremos, pois, a lei é pecado? Que lei? Lei cerimonial? Certamente não. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Então aqui fala dos 10 mandamentos. Quanto mais tentar cumprir e olhar para si mesmo, Jesus nem aparece em cena. Eu consigo, eu posso. Você fala isso com a sua boca e alguns dizem que Jesus veio para ajudar a cumprir a lei. Se essa é a sua mensagem, ela é muito perigosa. Isso está em Gálatas. E as pessoas ficam deprimidas. Por isso tem tanta gente deprimida na igreja e muitos deprimidos religiosos. Somente na América, muitas das instituições de tratamentos de problemas psicológicos falam que muitos dos cristãos que estão ali acreditam que estão lá porque cometeram aquele pecado imperdoável e não tem mais perdão. Eu estava pregando na Itália uma certa vez, falando sobre a graça, e no final apareceu um homem muito elegante, digno, parecendo Moisés, com uma barba. Barba branca, cabeça branca. Se aproximou e disse, Pastor Prince, eu só quero falar uma coisa. Eu sou um professor deste, instituto psiquiátrico. Ele me disse, a razão número 1, ele disse, que alguns estão lá. Eles creem que cometeram o pecado imperdoável. E se acreditassem no que você prega, eu perderia o meu trabalho, ele disse. E eu te digo, igreja, a depressão é uma coisa do diabo e é muito cruel. Ele mostra todas as coisas pequenas. Você é uma mãe, não é? Olha o que você fez. E acha que é uma boa mãe. Você é um marido. Que tipo de marido, hein? Agora olha o problema. Você é um homem. Ele vai apontar tudo para você. É só você, você, você. A verdade é que temos que ir para o Salmo 88, porque sem a graça de Deus, eu nem mesmo mereço comer macarrão, salada, jaca, bombom. Está olhando para si, olha isso. Porquanto sem a lei estava morto. Olha a experiência de uma pessoa sob a lei. Em algum tempo eu vivia sem a lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Olha a experiência. E a depressão que Paulo passou. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Pode contar o número de eu. Pronome pessoal, eu contei. 47. Eu, também mim. Conte, ok? Se puder. Não agora. Faça isso em casa. Vai demorar. Vou te liberar daqui a pouco, então. Olha isso. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Olha, deixa eu declarar uma coisa. Essa não é a experiência de um pecador. O pecador não está nem aí para esse tipo de coisa. Essa experiência. Mas sim um crente sob a lei. Que não entendeu o que Cristo fez. Ele nos libertou pela cruz do pecado, mas também da lei. E ele diz, ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim, mais embaixo. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Isso sempre quando quer fazer o bem. E por isso eu não acredito em fazer resoluções de ano novo. No momento que faz isso, o mal está presente. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Nós temos aqueles 3 pedidos todo ano. Amém? Mas vejo nos meus membros outra lei. Olha só que coisa estranha, porque quando ele quer pensar certo, pensa o mal. Quando quer sentir bem, se sente mal. Quando quer fazer o bem, só faz o mal. Quanto mais não tenta, mais ele quer. O que está de errado? Estou falando comigo mesmo? Ah, você não quer me ajudar a pregar? Ok, eu vou voltar. Desculpa. Ok, será que isso é verdade? Ele olha para ele e diz, mas que tipo de pessoa sou eu? Este é o começo da depressão. Eu até quero fazer o bem, mas quando eu tento fazer o bem há um princípio. Há uma lei. Como a lei da gravidade. O mal está presente. Quanto mais eu penso em fazer o certo, eu penso errado. Eu digo não, eu acabo dizendo o sim. Que há de errado? E Deus diz, eu quero que você tenha essa experiência.
para saber quem você é, para valorizar o que eu sou. Muitos cristãos não passaram por isso, então eles continuam dando volta na montanha. Você deve chegar a uma conclusão de que você não pode produzir nada de bom. Como é que ela pode me tratar assim? Eu não mereço. Olha, sabe o que você merece? Inferno. Não fique irado, eu também. Mas sabe o que ganhamos? Por Cristo? Céu. E dias de céu na terra. Como Ele. Então o Salmo 88 é necessário. Algumas pessoas não gostam de falar dele. Gostam de falar de autoajuda, autocultivação, auto isso. Hey, Deus colocou um X como a cruz, que reprova um X naquilo que nós somos. Mas esse não é o fim, Deus nos ama. Então Deus, olha bem, Ele diz, eu tenho uma solução para você. Não havia solução para Paulo com essa luta, por causa do tempo vamos correr. Ele diz, miserável homem que sou. Já pensou assim? Miserável homem que sou. Quem? Não é mais o quê? O quê? O que posso fazer? O que posso alcançar? O que? Mas quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus. Ele está falando da sua experiência atual. Com o seu entendimento, ele quer servir a lei de Deus. Ok? Ele quer. Ele sabe que a lei é boa. Mas perceba que ele, na verdade, ainda não está sob a graça. Morto para a lei, debaixo da graça, ele ainda não está. Ele está quase lá. E ele diz, mas com a carne? A lei do pecado. E essa não é a vida normal de um cristão. Deus não quer você com a sua mente. Você fica tentando estar sob a lei, mas com a carne você fica servindo a lei do pecado. Isso não é cristianismo. Não é a vida cristã. Ok? Mas ele diz, é isso que eu estou passando, mas vamos mostrar a solução. Quando diz, miserável homem que sou, quem me livrará? Dou graças a Deus, ele diz, dou graças a Deus, e ele fala por quê? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Como? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pare. A razão por que eu coloquei isso junto é que tudo isso é um argumento, uma linha de pensamento. O capítulo deixou uma pausa em tudo. Portanto, diz que estava conectado. E a condenação aqui, no capítulo 8, verso 1, escute, essa condenação não é a ira de Deus. Não estamos mais condenados com algum tipo de punição ou ira de Deus. Pensamos que nenhuma condenação aqui se refere à ira de Deus. Na verdade, escute, a ira de Deus já foi estabelecida nos capítulos anteriores. Nos capítulos anteriores diz, sabe, não estamos mais sob a ira de Deus. Fomos justificados pelo seu sangue, Romanos 5, estou certo? Já foi feito. O que é essa nenhuma condenação aqui? A condenação que vem por causa do corpo da sua carne. Ou seja, escute, Deus diz que mesmo que você passe por isso, sabe de uma coisa? Em Cristo não há condenação. Uau, espera, Pastor Prince, você está dizendo que pode fazer o que quiser? Não. Um verdadeiro crente passa por essa luta. Por que passa por essa luta? Porque estão sedentos por santidade, querem fazer o que é certo, mas ainda veem o errado se manifestar. E quando escutam, descansa. Saiba que em Cristo não há condenação. Eu vou explicar o que quer dizer em Cristo Jesus. O que quer dizer em Cristo Jesus? O que é isso? Em Cristo Jesus. Algumas vezes dizemos que isso quer dizer, certo? Este é você, feio, cheio de problemas. Este aqui é Jesus, santo, justo, sem mácula, vitorioso, e Deus te coloca nele, certo? Sim, é verdade. Isso é verdade. Mas, na verdade, vamos pensar um pouco. Por Jesus Cristo é, na verdade, um termo que é usado, e perceba que é em Cristo e não em Deus. É como Deus estivesse dizendo, olha, eu não estou olhando mais para você. Você já chegou à conclusão que de você mesmo não sai nada bom? Então eu te digo que existe um homem que virá à terra e vai morrer pelos seus pecados. Eu vou ressuscitá-lo. Ele ainda vai ser um homem. Escute isso. Vou dizer uma vez mais que Jesus Cristo é 100% Deus.
Ok, vocês já me ouviram falar nisso, eu já preguei assim. Então, o que eu vou dizer é isso. Em Cristo Jesus é para você então ver que Jesus é um homem. Morreu como homem. Ressuscitou dos mortos, venceu a morte como homem. Escute. Ele venceu tudo como homem. Quando Deus diz, não há condenação em Cristo Jesus, está dizendo, estou olhando para ele e não encontro falhas, nada para melhorar, nada a condenar. Ele é totalmente amável. E eu te vejo para sempre. Nele. Nele quer dizer, ele é o novo homem pelo qual eu te meço. Mesmo que você esteja passando pelas lutas físicas, certo? Todas as paixões pecaminosas, Deus diz que o corpo dessa morte é quando você olha para si. E quando olha para si, não olha para Cristo. Quem é a sua identidade? Pastor Prince, não é tão fácil assim, eu vivo neste mundo. Eu sou muito prático, tem algo que é muito mais prático, Jesus assentado no trono. E você diz, mas eu não entendo isso. E Deus diz, isso é porque não é pela vista, nem por experiência. O diabo quer que você olhe para si mesmo, mas Deus está dizendo que não tem nada bom para olhar. E a razão por que olhamos para nós mesmos, posso te falar? Não desistimos. Achamos que ainda há alguma coisa boa, alguma justiça em nós. Por isso essa experiência. E olha como é maravilhoso. Deus nos liberta totalmente de nós mesmos. E ele ainda diz, hey, estou olhando para Jesus. Se ele errar, você erra. De agora em diante, você erra, mas não é sua falha. Eu não olho para isso. Eu sei que você vai errar. Deus, eu fiz isso. Por que está surpreso? Ah, eu. Por que está surpreso com seu erro? Sem a minha graça, vai cair sempre. Então, escute, a resposta está em Cristo. Em quem Deus não encontrou nenhum erro, nada a condenar. E esse é quem você é. Você entende isso? Deus está dizendo, portanto não há nenhuma condenação, e nenhuma condenação está junto com o corpo dessa morte. Tem que olhar bem o contexto. Não está falando da ira de Deus, porque isso já foi falado nos capítulos anteriores. Aqui diz não há nenhuma condenação. Ou seja, quando tenho um pensamento ruim, eu digo, obrigado Senhor, porque o Senhor olha para Jesus e me mede. 1 João 4, porque, olha bem essas palavras, e sai com essas palavras do coração. Essa é sabedoria, recebe. Porque, qual ele é, somos nós também neste mundo. Em si mesmo, nada a não ser feiura, nada, mas sujeira, nada além do pecado. Até as nossas boas ações têm motivos ocultos, que são maus, egoístas. De agora em diante, não fique surpreso de ver nos seus pensamentos e nas suas emoções coisas ruins, mas Deus não vai te julgar por isso. Deus não vai ficar dizendo, você fez de novo, não se aproxime. As pessoas pensam assim e o diabo usa isso contra nós. E Deus diz, entendeu? Quando Jesus olhou para Pedro, depois de Pedro ter negado, Jesus disse, Pedro, alimente minhas ovelhas. É como se ele não ficou chocado. Não pegou Pedro e, Pedro, por que fez isso? Deus não age assim. Se você pensa por que ele fez isso, você não conhece então a carne. Eu te digo que todos nós podemos cair. Isso acontece sempre conosco, durante a nossa vida. Às vezes olho para a comida, e a comida é boa. E eu olho e digo para Deus, Pai, em vez de dizer abençoa a comida, às vezes eu digo isso, não é sempre, mas eu digo, Pai, sem a tua graça eu não comeria isso. Com tanta gente passando fome, até a comida que temos, todas as bênçãos que temos, é só pela sua graça. E até mesmo a sua identidade, Deus providenciou. E olha isso que, no Salmo 88, Deus exige santidade do homem. Como o homem não pode produzir, olha isso, olha o resultado. Romanos 7 é o Salmo 88. É Eclesiastes, eu, e sem satisfação. Mas, Salmo 89 é Romanos capítulo 8. Salmo 89, escute, é Deus providenciando justiça. Seu nome é Jesus e Deus diz, eu te meço por ele. E isso te liberta do egoísmo de viver essa vida, porque você só interessa em Jesus Cristo. Está sempre pensando nele, o estudando.
aprendendo sobre seu nome, o poder do seu nome, seus títulos e glórias, procurando por ele no Antigo Testamento, procurando por ele na mensagem e o buscando todos os dias. Amém. Tendo comunhão com ele, falando com ele, porque ele é a sua identidade. Deus te mede por ele. Então seu interesse está todo nele, olhando para ele, porque ele é você. Amém, é assim que Deus te vê. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, amém? Assim que Deus te vê em Cristo, assim que ele te mede, os olhos deles estão sempre sobre você. Certo, porque os seus olhos estão sempre em Cristo. E Deus te vê em Cristo, para sempre. Mais uma vez vamos ver, Salmo 89, fala da justiça. Mais uma vez, bem-aventurado o povo que conhece o som alegre, mais em frente. Em teu nome se alegra todo dia. Veja Jesus, é tudo sobre Jesus, amém? Tudo sobre Jesus. No estudo bíblico, não é o que posso fazer, mas Senhor, eu quero te ver mais. E o fazer então virá. Quero te ver mais. No caminho de Emaús, ele revelou a si mesmo. O mesmo Jesus que sentiu compaixão pelas pessoas da multidão que estava na montanha como ovelhas, sem um pastor, desanimadas, estressadas, sentiu compaixão por elas. Teve compaixão, o mesmo Jesus que teve compaixão pelas irmãs de Lázaro. Amém. E ressuscitou Lázaro. O mesmo Jesus que teve compaixão dos 2 homens cegos. O mesmo Jesus que falou da parábola do bom samaritano. E ele é o retrato do bom samaritano. Ele tomou o lugar do homem que sofria. Amém. Amém. E teve compaixão daquele homem ferido. E teve compaixão de todos nós. Nós, com o coração batendo, mas mortos. Todos mortos. Ele nos encontrou e teve compaixão e veio de longe. E ele assumiu o nosso lugar e nós assumimos o dele. Nos trouxe a uma hospedaria, a igreja, e disse ao hospedeiro, toma conta dele. Deu a ele 2 moedas, amém, representando 2000 anos. E disse, eu voltarei. Voltarei. E se ele gastar alguma coisa a mais, dizendo aos pastores, amém, que estão vendo, cuida dele, nesta hospedaria, a igreja, eu vou pagar quando voltar. Amém. Este é Jesus. Ele falou dessa parábola e também falou da parábola do filho pródigo. Ele contou essa parábola de como o pai olhava sempre. Quando o pai viu o filho de longe, agora cheirando como porco, sujo, o pai correu para ele. O pai teve compaixão. Jesus disse, este mesmo homem glorificado, saiba disso. Este homem entrou no Santo dos Santos. Um de nós entrou no Santo dos Santos. E Deus diz por causa dele, eu te vejo nele. É isso que quer dizer em Cristo. Veja Jesus como homem. Você precisa entender isso. Um homem conseguiu passar do ato exterior até o lugar santo. E entrou no Santo dos Santos. Onde está sentado, ele não poderia se assentar. Se o meu pecado não tivesse sido resolvido, ele não se permitiria isso. Se algo acontecer no futuro e eu perder a minha salvação, ele não se assenta. O que ele fez, precisamos descobrir. E na sabedoria recebe, ele vai nos mostrar mais. Amém? Saiba disso. Quando você tiver essa experiência. Talvez ninguém saiba que você está tendo essa experiência, nem mesmo a sua esposa sabe disso. Como você pode estar na igreja tendo esses pensamentos sobre o pastor? Só porque ele é um pastor bonito não quer dizer que você pode pensar isso. Amém? Eles riram. Nenhum amém. Tudo bem, aleluia. Não sou eu, mas Jesus, amém, ele é totalmente amável. E Deus me vê nele, glória a Deus. Igreja, o diabo quer que você olhe para si mesmo. Olha para si e sua carne é tão má, você olha. Você está com seu filho que ama tanto e a carne diz, joga, joga logo. E você pensa, como é que eu posso pensar isso? Como é que isso passa pela minha cabeça? O problema é que essas pessoas, celebridades, permitiram a depressão tomar conta e eu queria que alguém pregasse Jesus para eles. No momento que fica pensando em si mesmo. Vai só para baixo. Tudo maravilhoso está nele. A Bíblia diz, sua face é excelente, como os cedros do Líbano. Algo sobre ele, sua dignidade, a sua nobreza. Ele é um rei. Você já viu um rei? Talvez não veja nobreza, mas Jesus, quando eu vejo, no meu espírito, quando eu leio nas Escrituras, até na montanha, quando se assentou, como um rei se assentasse. Amém. Quando ele tocou o leproso, foi um toque do rei. No livro de Mateus, o Evangelho do Rei, quando falou eram palavras do rei. Ainda assim, tão humilde. Veio como homem. Entrou no céu como homem, não como Deus. Deus ele sempre foi.
Ele venceu como um homem. Está à direita de Deus Pai. Deus quer que você veja que em Cristo Jesus, o homem. Cristo Jesus. Assim Deus te mede. Um homem caiu, Adão caiu, um homem venceu. Deus te mede por Adão? Não, ele te mede por Jesus. Então, queremos aprender mais sobre Jesus. De fato, quanto menos ficar pensando em si mesmo, mais feliz você vai ser. Posso dizer algo? Não é sobre você, mas sobre ele. Fazemos tudo sobre nós. Sabe? Por que aquele cara me passou? Ele olhou para mim. Ele nem sabe que você existe. Sabe por que fez isso? E olhou para mim, certo? E pensa que é tudo você. Está tão deprimido que pensa que tudo é você. Mas é sobre ele. Deus fez tudo para ele. Meu tempo acabou. Dê a ele glória, adoração e honra. Aleluia. Sabedoria recebe. Está chegando no seu coração. Quero te convidar a ficar ainda no seu lugar, por favor, para honrarmos a presença do Espírito Santo que está se movendo aqui. E se você está assistindo isso agora, amigo, se você nunca aceitou esse Jesus maravilhoso como Senhor e Salvador, escute. A Bíblia diz que se Deus exige justiça do homem, e essa é a vida dos mandamentos da lei, quem consegue? Mas se Deus provê justiça como um dom, como não conseguir? E como Jesus não se assenta? Porque ele já fez a obra completa. Se depender de nós, o nosso futuro vai ser somente de destruição e morte. Mas se depender de Cristo, o nosso futuro é maravilhoso, como a sua glória. Dias melhores virão, não por sua justiça, mas pela justiça dele. E amigo, nós queremos que este ano seja o ano de buscá-lo. A arca da aliança do Senhor. A sabedoria veio e tudo está em Jesus. Eu quero conhecê-lo mais. Quero ouvir mais mensagens sobre ele. Quero estudá-lo mais. Quero falar com ele. Amém? Se fizer isso, você vai crescer em sabedoria. Você vai crescer. Jesus crescia em sabedoria. Como homem, um garoto. Ele crescia em sabedoria. Você também. Então nunca se esqueça, quando o diabo vier e falar, para ficar olhando para si, seja até mesmo um sintoma no corpo, ou talvez seja um tipo de paixão pecaminosa, maus pensamentos, pare com tudo isso e diga, não, eu não vou cair mais nisso. E olhe para Jesus, diabo, olha para ele, tal como ele é. Eu também, neste mundo. Se este é você onde estiver, faça essa oração comigo e diga, Pai Celestial, diga, Pai Celestial, obrigado pela dádiva do teu Filho. Meu Senhor Jesus Cristo, te agradeço. Cristo morreu naquela cruz pelos meus pecados. Ele ressuscitou dentre os mortos para a minha justificação. Te agradeço porque de hoje em diante, tu me vês nele e eu sou medido por ele. Vou manter meus olhos e meu coração cheios de Jesus. Porque Jesus Cristo é meu Senhor. Em nome de Jesus. E todo o povo diga, amém. Fique em pé, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Você foi abençoado? Amém, vou te abençoar. Que o Senhor te abençoe nessa semana, que o Senhor te abençoe com as bênçãos do pai Abraão, com as bênçãos de Deuteronômio 28, todas as bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó. Que o Senhor te guarde, te proteja de todo o mal e perigo, morte súbita, de todo o mal e dos poderes das trevas, em nome de Jesus. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te conceda favor, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te conceda shalom, saúde e paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todo o povo diga, continue orando por sabedoria. Seu pedido número 1 neste ano. Deus te abençoe. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg.
Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.